Ai, help. E hoje o tema aqui no Cativeiro Cast é conseguir colocar um lenço na cabeça. Luto. Não adianta, né? A pessoa pega uma brusa pra ser. Seja ele emocional ou seja ele literal também. Tirar essa blusa da minha cabeça. Vocês me levarem a sério, né, também. Esse é um daqueles temas que eu estava há muito tempo para falar com vocês e senti que hoje é o momento, é pertinente. Eu já inicio falando que esse é um episódio que vai falar tanto, como eu disse, do luto literal, de você passar pelo processo de perder alguém na sua vida, porque essa pessoa faleceu, morreu, ou mesmo a questão não socialmente reconhecida do luto, que é quando alguém sai da sua vida, quando você passa por essa perca, né, do contato com alguém, ou também um luto de uma coisa que para você foi por muito tempo algo que fez sentido, como uma ideia, como algo que você se agarrou, uma história, uma jornada, enfim, uma crença, mas mais específico nesses dois primeiros casos que eu citei. Eu vou fazer uma mescla entre um e outro, mas eu acho que pro final eu quero dar mais enfoque para essa questão literal da perca de uma pessoa por falecimento. Se você é a pessoa que está ouvindo porque está nessa segunda situação, então aconselho que você fique até o final. A ideia é justamente perceber um pouquinho desse processo de luto, entender o que acontece na nossa mente dentro desse período, né, do nosso processo do luto e como melhor passar por ele, né, de uma maneira assim um pouco mais leve e também entendendo como o nosso corpo funciona dentro desse período todo, né? E antes de começar, peço para que você... Desculpa, gente, eu tô tentando não fazer piadas, porque eu sempre faço piada, quem conhece o Cativeiro Cast sabe que eu faço uma piadinha aqui ou ali, mas como o tema é sério, e eu só tô rindo porque eu sou sorridente, eu peço então para que você siga as redes sociais do Cativeiro Cast, Spotify, no Instagram, aqui no YouTube também, que você receba as notificações, sempre ative o sininho, não esqueça. Toda semana ali tem temas novos para que você tenha ali as ferramentas necessárias para sair do seu cativeiro mental e possa aí crescer, se desenvolver, etc e tal. Tô sempre trazendo assuntos no campo ali do relacionamento, enfim, do autodesenvolvimento pessoal, né, coisas que você pode ter todos os dias ali ao seu alcance, se munindo para ser uma pessoa mais preparada para a vida, talvez? Então vamos começar. É muito interessante quando a gente fala de luto porque é um processo extremamente natural. Seja o luto literal, né, de você perder uma pessoa porque ela faleceu, ou mesmo porque essa pessoa saiu da sua vida. Nos dois casos a gente tem a famosa impermanência em ação, né, que é ali a questão de você não poder contar que as coisas vão ser para sempre iguais, ou por exemplo, o próprio ser humano tem um ciclo que se encerra e é sabido que em algum momento, óbvio, que a vida vai finalizar, as pessoas vão morrer, obviamente que a gente espera que isso nunca aconteça, mas né, é uma coisa assim utópica, porque vai acontecer, a gente só não sabe quando e espera que o mais tarde possível, principalmente quando a gente fala de pessoas que estão no nosso convívio e que a gente ama muito. E aqui também falando de relações, hoje em dia eu acho que, falando já de outros episódios que eu já comentei sobre relacionamentos, vou trazer aqui agora, mais especificamente falando de relacionamentos amorosos, mas eu não acho que isso se priva só ao amoroso, acho que a gente pode falar assim de relações de amizades também, relações ali de uma conexão, uma profundidade emocional, um vínculo, um laço que foi construído durante anos e que ele pode sim em algum momento ser rompido, nem tudo está no alcance das nossas mãos, nem tudo depende só de nós para que continue acontecendo, e por mais que dependesse, né, chega um momento que cada um vai para um lado, as coisas mudam de figura e a gente tem que passar por esse processo de aprender a viver sem aquela pessoa. E por mais que esse processo seja um processo natural do ser humano, todo mundo vai passar. É interessante entender o luto de diferentes formas. É curioso imaginar que o próprio sentir o luto, passar por ele, perceber ele, é algo que sim tem uma influência muito grande, até cultural, social e religiosa, enfim, que as pessoas vão ter de diferentes formas, em diferentes culturas, em diferentes contextos. É interessante como a gente pode ver isso de uma maneira muito bela, de uma maneira muito natural e ter uma abertura e ser mais amigo dessa ideia, versus a gente também às vezes está numa cultura, vivendo numa sociedade que vai ter pavor disso, que vai evitar isso e que vai sofrer por isso muito mais do que deveria, tem um despreparo, né, para essa ideia do luto. Algumas crenças sempre trazem a perca, falando da questão literal, como esse processo que eu já falei, então conseguem ressignificar essa questão da partida do outro, de alguém morrer, da morte, né, em si,
como algo bom, algo que é mesmo o final daquele ciclo, ou é um até logo, ou a pessoa partiu dessa para melhor, enfim, e consegue fazer esse processo e essa percepção da ideia de uma maneira muito mais leve para aqueles que ficam, para aqueles que tiveram que passar por essa despedida, seja ela esperada, seja ela lenta, seja ela inesperada, seja ela, né, acidental. Então, assim, é interessante, é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, de como que a gente poderia, então, se apropriar dessas crenças, e não só crenças, mas percepções, que eu até quero trazer ali algumas questões do campo mesmo da psicologia, ou mesmo do campo da biologia, como que a gente se comporta aqui dentro, nesse quesito, nesse processo de luto, e como entender isso pode nos ajudar nesse momento. Eu gosto muito de sempre me lembrar o quanto o nosso organismo, ele impera sobre nós, sobre as nossas atitudes, como a gente acha que é uma coisa ou é outra, como a gente acredita muito dos nossos comportamentos, às vezes a personalidade, a construção social, claro que tudo isso também importa, mas não é só isso, né? Muito de nós também tem a ver com nossas células, tem a ver com o nosso organismo, tem a ver com o que está acontecendo aqui dentro, né? Essas descargas nervosas, os nossos neurotransmissores nos controlam muito mais do que a gente imagina, e essa é uma das partes onde isso fica muito provado também. Já é inclusive comprovado o quanto essas dores emocionais causam de fato estímulos no nosso cérebro que são literalmente os mesmos, como se aquilo tivesse vindo de uma origem física, né? Então, ou seja, sei lá, você levar um tapa, um tiro, sei lá o que, vai trazer ali um estímulo muito parecido com, por exemplo, você tá sofrendo pela perca de alguém, você tá passando pelo processo de luto. Então é em momentos como, por exemplo, o luto, onde a área, por exemplo, do nosso córtex, né, pré-frontal, que é ali onde estimula o nosso raciocínio, acaba sendo diretamente prejudicado. E é por isso que nesses momentos de dor, nesses momentos de muito desgaste emocional, a gente acaba não ficando racional. A gente começa a trazer pensamentos ilógicos, a gente começa a ficar tão embebido daquela emoção da perca, ou seja lá o que for, dessa dor, que a gente para de ser lógico nos nossos pensamentos, e é muito mais fácil que a gente alimente ideias que são completamente absurdas e que só endossam, né, aquele sentimento negativo que a gente está sentindo. De novo, seja numa dor de um luto literal, ou mesmo quando você está ali no final de uma relação, né? Eu até já dei exemplo em outros episódios, falando do meu próprio processo de luto, de relações amorosas. Hoje, inclusive, quero trazer alguns exemplos do meu processo de luto literal. Para quem não sabe, minha mãe já é falecida, na verdade os meus pais, né, já são falecidos, mas eu quero trazer um pouquinho de como que eu lidei com essa questão da ideia da morte física, né? Vou fazer de novo um paralelo com a emocional, mas também quero compartilhar com vocês essa parte do luto em si. De qualquer forma, eu lembro que lá na questão do meu luto emocional, por conta de um relacionamento, eu lembro de que a minha mente, ela trazia, foi como se vivendo aquele luto em específico, nos primeiros momentinhos ali, né, ai, acabou de terminar um relacionamento. Eu lembro o quanto a minha cabeça se encheu de todos os outros lutos que eu já tinha vivido. Sabe quando você tá triste? Já até usei essa alegoria entre os momentos. Quando você tá triste, aí você parece que vira um vórtice de tristeza. Aconteceu uma situação X na sua vida e aí você tá triste por causa disso, então você começa a resgatar na sua memória todas as lembranças igualmente tristes que você já teve, e como essa, e aí você fala, meu Deus, aí você alimenta aquela crença, né, que meu Deus, isso sempre acontece comigo, olha só de novo eu passando por isso, olha só como eu não sou digna de nada bom, as coisas ruins sempre acontecem comigo, ou seja, a gente alimenta essa irracionalidade, que, veja só, você tem razões ali biológicas, né? O nosso sistema ali neural, né, no córtex aqui, tá totalmente pifado. A gente não consegue ser lógico nesse momento. Assim como a própria questão da amígdala, que também é muito incentivada, estimulada, fica aí sobrecarregada nesse momento do luto e faz a gente ter essas compulsões, essa intensidade nas nossas emoções negativas, óbvio, trazendo aquele choro, né, aquela coisa descontrolada, aquele choro que vem sem você conseguir controlar, sem você conseguir conter, é uma dor, né, parece que você não consegue fazer outra coisa senão chorar, 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 chorar. Então isso também vem de uma resposta, olha que louco, eu gosto muito de pensar nisso, isso também vem a gente é projetado, pensa assim, nosso corpinho como ser humano
foi criado para reagir dessa forma. Isso é basicamente ser um ser humano, é assim tão natural quanto respirar é você chorar diante de um luto. Porque eu já vou chegar lá, você vai falar assim, Tchau, mas eu não chorei, mas isso não aconteceu comigo. calma lá, tô falando só dessas dores emocionais sim, nos causarem esse choro. O emocional traz isso, né? Esse não conter. E, de novo, por conta dessas questões biológicas. Algo também que acontece muito quando a gente está vivendo essa fase é esse também estimular do nosso hipocampo, né? O sistema límbico, que você fica ali trazendo e resgatando memórias com essa pessoa, dessa relação, e vem muito, 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 muito você, e aí de novo, né, você lembra e depois por lembrar você sofre, por sofrer você chora, e as emoções sempre muito negativas, tudo isso fica muito intensificado e até faz com que você perca o prazer em coisas que você geralmente gosta de fazer. Ou seja, isso fica tão bagunçado na nossa cabeça que é aquele período em que a gente tá tão amuado, tão triste, tão emocionalmente sobrecarregado, que até onde a gente gosta de fazer uma coisa, naquele momento, aquele processo não funciona mais dessa maneira na nossa cabeça. Posso comer a comida que eu mais amo no mundo, nem vou ter mais vontade, na verdade, de comer aquela comida. Posso fazer a atividade que eu mais acho incrível, estar com as pessoas que eu mais amo. Tudo aquilo é, dentro da nossa cabeça, né, no sistema neural, reduzido, basicamente e drasticamente. Então a gente vive realmente aquele momento, aquela aura, aquela atmosfera onde toda a nossa descarga ali neural é favorável para que a gente fique triste para baixo. Então assim, se você está passando por esse momento, ou se identificou por já ter passado por esse momento, hoje tenha a compreensão de que isso é nada mais, nada menos tão natural quanto a luz do dia, e tão natural quanto respirar. Nosso corpo foi feito para reagir dessa maneira que, sim, né, não é sobre ser forte ou ser fraco, não é sobre você estava preparado ou não estava preparado, isso é nosso, né, é do ser humano, e é por isso que você pensava muito nesse assunto, é por isso que você tem tendência, sim, a ficar para baixo, é por isso que você, sim, ficava muito triste, é por isso que você, sim, chorava muito. O processo de luto dentro do nosso organismo, ele é dessa forma. Estou trazendo primeiro a questão aqui, né, natural, a questão biológica de como isso é, e não é nem sobre personalidade, estilos e jeitos de sofrer um luto, de passar por um luto, mas é como é. Geralmente nosso corpo vai reagir a esse tipo de situação, né, essa ocasionalidade que a gente eventualmente vai passar, não tem como fugir disso. E de novo é interessante, eu quero trazer, eu falei que ia trazer, o exemplo do meu processo de luto com a minha mãe. Eu até citei que algumas pessoas choram, né, que é natural você chorar diante do luto, mas não necessariamente. Eu vou falar que quando a minha mãe faleceu, quando eu recebi a notícia do falecimento, eu não chorei. Em nenhum momento. Nem quando me ligaram, nem lá no hospital, nem lá no velório. Não chorei. E resgatando, né, voltando ali antes da notícia do falecimento da minha mãe, pra quem não sabe, já falo agora, minha mãe faleceu de câncer, né, depois de 2 anos ali lutando contra o câncer. E por que aquilo, a ideia de perdê-la, pra mim, no momento em que eu de fato a perdi, não foi tão forte, tão impactante naquele exato momento. Bom, só pra vocês entenderem, minha mãe era uma pessoa jovem, ela morreu muito jovem, morreu com 53 anos de idade. Ela nunca teve um estilo de vida saudável, sempre trabalhou muito e muito por conta da situação que ela vivia, se encontrava, né, mãe solteira de 5 filhos e não tinha uma rede de apoio, então ela sempre trabalhou muito, muito, muito mesmo. Sempre muito estressada, sempre muito depressiva, ou seja, ela tinha uma série de fatores que faziam ela se negligenciar muito e, obviamente, como consequências, eu já trago muito isso quando eu falo dos meus conteúdos, não é só, o Cativeiro Cast não existe só para que você se sinta bem e para que você se desenvolva e seja uma coisa, assim, intelectual, mas tudo que a gente carrega emocionalmente e essa sobrecarga psicológica tem reflexos diretos no nosso organismo. Eu acho que a minha mãe foi um exemplo vivo para mim de alguém que deixou e teve o seu psicológico e o seu emocional lentamente a consumindo e a enfraquecendo, literalmente. Então, para mim esse foi o grande exemplo de não dar de jeito nenhum, hipótese alguma, para negligenciar, me negligenciar, e foi o que ela fazia e fez, né, enquanto viveu. De novo, por conta desse contexto dela, a rotina extenuante que ela tinha de muito trabalho, muito cansaço físico e psicológico, e ela, quando minha irmã me ligou não, né, na verdade acho que minha irmã mandou uma mensagem para mim. Estava no cinema e recebi a seguinte mensagem, né?
a mãe está com câncer. Eu lembro que pra mim foi um choque, porque minha mãe já tinha ido pro hospital várias vezes, por outras razões, já tinha ficado internada, já inclusive antes dessa notícia, há 5 anos, ela tinha quase nos deixado, ficou internada na UTI por muito tempo, por conta de uma bactéria no sangue. Eu jurava que naquela época ela fosse falecer, e inclusive naquela época tive um processo parecido com o que eu vou falar agora, de muita aceitação, já deixo bem claro, que por alguma razão, não sei muito bem o porquê, eu sempre tive uma ideia mais aberta em relação a, sim, as pessoas morrem, vão morrer, e ninguém tá salvo disso, você vai morrer mesmo. E desde criança acho que eu sempre tive essa compreensão. Não sei te explicar porquê, nunca ninguém me ensinou sobre morte, nunca tive alguém que trouxesse ali sabe assim, um refresco ali, uma crença, uma coisa que eu pudesse me apegar para que aquilo afagasse mesmo a minha esperança sobre uma outra vida. Não, eu realmente não consigo te explicar a origem disso, mas posso te afirmar que desde criança a ideia de que alguém morreu perto de mim foi sempre uma notícia de ok, é como, nem sei, é como tipo assim, eu vou ali apagar a luz e ela vai apagar, tudo bem, não sei te dizer. Desde o meu tio, que eu adorava o meu tio, ele morreu, acho que eu tinha assim uns 5 anos de idade, eu tava no velório dele, falaram, olha, o tio morreu, eu fiquei, ok. Os meus avós morreram, eu morava com eles, ok. Minha mãe morreu, ok. Eu não sei te explicar. Pra mim, a ideia sempre foi muito bem aceita, tipo, e aqui, calma, vou te explicar também que não é só aceitar a morte, né, não é só aceitar essa perca iminente e evidentemente que vai acontecer em algum momento, que faz você falar, então tudo bem, então check, né? Senão agora eu fecho o episódio e falo, gente, é só você aceitar e acabou. Solta a vinheta. Quando a minha irmã falou então que ela tava com câncer, eu lembro que eu tava na sessão de cinema e eu fiquei vendo na minha frente um filme que não era aquele filme. Inclusive era um filme bem merda da Marvel pra variar. Mas eu vi o filme da vida da minha mãe na minha frente, pensando, meu, ela vai morrer muito breve. Foi tipo um relembrar, foi tipo assim, como se alguém viesse e falasse assim, olha, últimos momentos de vida da sua mãe, decretado agora, esteja ciente. Eu sabia que ela ia falecer em breve, por já saber das condições físicas e psicológicas dela, e que o corpinho dela não tinha nem força para proteger ela no dia a dia, que dirá num processo de quimioterapia, que é onde seu corpo é agressivamente sofrido, né? Ele se é colocado em combate para matar junto aí o câncer, e seu corpo também é consumido. Então eu sabia que ela não tinha esse preparo, ela não tinha essa saúde, ela não tinha essa condição de fazer isso. Eu até achei que 2 anos de luta contra o câncer foi muito. Eu não imaginava até que fosse durar tanto. E ela me surpreendeu até em momentos ali no início do seu estágio com um grandíssimo otimismo em relação a esse tratamento. Eu lembro que ela teve um momento assim de não, eu vou conseguir, fiquei muito feliz por ela, torci muito por ela. Obviamente que eu queria que a mãe tivesse conseguido lutar contra o câncer e vencido. Obviamente que eu tava ali levando ela nas quimioterapias e tipo, não, vamos, o que a gente puder fazer para que a senhora saia dessa e melhore, né, que venha a remissão, melhor ainda. Mas eu sabia que ia ser um processo muito difícil por ser ela. Sabia das condições do corpo dela. Que já puxo para, se você é uma pessoa que já acompanhou esses tipos de doenças mais degenerativas, como o câncer, enfim, até o meu avô teve ali algumas complicações no final da vida dele, onde ele teve que fazer aquele processo de hemodiálise, sabe essas doenças que vão te matando aos poucos? Podem ser várias. Câncer é uma delas, e você que já esteve perto de alguém que passou por isso, sabe do que eu tô falando. Você assistir essas doenças que matam aos poucos as pessoas à sua volta, eu já nem sei, até já tive esse debate com amigos, assim, o que é pior? É pior você acompanhar alguém que tá morrendo lentamente ou você atender uma ligação e a pessoa morreu atropelada? O que é pior? Não sabemos, né? Acho que tudo tem o seu desafio. Pra mim, ver alguém que você ama, que você se importa, alguém frágil, passando por esse momento, pra mim já foi extremamente doloroso. Assistir a minha mãe, que era super fraquinha, foi muito péssimo pra mim, né? Até porque quando a gente, eu não sei, eu tenho um negócio assim que eu percebo que o ser humano, quando a gente tá mal fisicamente, parece que a gente
deixa a nossa criança interior falar. Não sei, sabe aquela coisa de você às vezes tá meio doentinho e você sem nem pensar começa a se comportar meio assim infantilizado, tipo assim, ai, a gente fica assim, então, ai meu Deus, alguém cuida de mim, pelo amor de Deus. Tipo, você fica meio assim, ingênuo, fica dócil, fica né, indefeso, né? Basicamente é isso. Então, ver minha mãe, que sempre foi muito forte nessa situação, foi um soco pra mim, né? A gente vê a pessoa sofrendo uma dor física, que acho que esse é o pior, né? Quer dizer, dor emocional também é, mas ver a pessoa sofrendo, e não só fisicamente, ela realmente ficou impossibilitada de ser uma pessoa ativa, que era o que ela sempre foi a vida inteira. Sempre trabalhou muito, lutou muito pela sua independência, fez e aconteceu. Então, ela estar numa situação de cama, né, de não tenho força, e aí a gente vai vendo o câncer. Desculpa entrar em detalhes, se você é uma pessoa que passou por isso remete a lembranças ruins, eu já nem sei o que te dizer, se você passa essa parte ou se você continua aqui e relembra, né? A gente relembra juntos aí esse processo de você ver a pessoa perdendo a sua mobilidade, porque aí fica enfraquecida pelos tratamentos, as metástases, né? Para quem não sabe, é o momento em que o câncer ele começa a se espalhar por partes do seu corpo. Então, ele começa num lugar, no caso da minha mãe foi na mama, ele começa na mama, depois ele vai para outras partes e cada lugar que ele vai vira aquela caça ao tesouro que você precisa remover o tumor de onde quer que ele seja instalado. E aí, quando veio o tumor, a metástase cerebral, que o bicho pegou. Porque aí, mexer na cabeça, esquece. Então, foi no momento que eles tiveram que tirar aquele tumor ali da cabeça, onde a mãe perdeu os movimentos, ali, aquele otimismo do começo, de, eu vou a pé, pego um ônibus para fazer minha quimioterapia, eu tô com meu cabelo raspadinho, mas ainda tô indo lá abrir a minha lojinha. Isso é substituído por eu tô numa cadeira de rodas, eu preciso que alguém me dê comida na boca, eu preciso que alguém me leve ao banheiro, eu preciso que alguém me dê banho, eu preciso que alguém me vire, me vista, me limpe. Você aí vai entendendo o que eu tô falando. Imagina para um ser humano ter que passar por esse tipo de coisa. E você assistir esse ser humano passando por esse tipo de coisa. E agora a gente começa a falar dos processos de luto que eu vivenciei antes do luto em si. Antes da minha mãe falecer de fato, eu já vivenciei o processo dela de luto. Então, quando chegou no momento literal da morte, do luto, eu já estava com isso lá no final. Eu já tinha passado o processo de luto. Mas vim trazer para vocês, para que a gente compare junto e para que a gente caminhe, né? Relembre para quem já passou por isso, para quem ainda tá passando por isso, e eu quero sempre, em qualquer momento agora nesse episódio, relembrar o quanto é parecido esses lutos, e a gente vai fazer esse cross, momento ou outro, do luto literal e do luto emocional, né? Percas, relacionamentos, relações, ideias, sonhos, esse desvínculo, né, que é gerado. Embora já tenha falado muito sobre o luto, vamos entendendo o que é o luto. Então, segundo a definição de Freud, em 1917, então ele apresenta o luto como a noção de que é uma reação à perca de um ente querido, à perca de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido, como um país, como a liberdade, um ideal de alguém ou assim por diante. Ou seja, o luto é a perca. Eu tinha uma pessoa, eu tinha uma relação, eu tinha uma ideia, eu tinha uma realidade, eu possuía algo. Estava algo ali, ocupava espaço na minha vida, na minha mente, nos meus planos, no meu futuro idealizado, e agora essa pessoa, essa questão, isso já não existe mais. Então essa ruptura é esse espaço que fica quando isso é removido, quando isso é tirado. Esse é o momento do luto. E aqui a gente começa a entrar um pouquinho na teoria. Inclusive, espero estar pronunciando corretamente o nome do psiquiatra suíço, que é o Kübler-Ross, acho que é assim que se pronuncia. Não falo suíço, gente. Perdão que agarrou aqui, que não é é a psiquiatra, ela é suíça e se chama Elisabeth Kübler-Ross. E também não fala suíço, fala alemão. Perdão, mãe. Que traz o luto em 5 etapas. E eu vou falar, é batata, gente. A gente vive essas 5 etapas no luto. Então, a primeira etapa do luto é a negação. É o momento em que a gente não quer aceitar que aquilo, aquela situação, aquela pessoa, aquele objeto de interesse, enfim, que aquilo está saindo da nossa vida. Seja por uma morte,
seja para um rompimento, um afastamento, seja o que for. A ideia do desvínculo, a ideia da inexistência, a ideia de que eu sempre tive e agora não terei mais. Esse sentimento de não, isso não é verdade. E é interessante porque eu vou falar, quando eu me deparei com essa questão da minha mãe, né, ela está com câncer, no caso dela em específico, eu acho que eu pulei essa parte da negação, porque eu já fui com uma aceitação muito rápida, tipo, eu não tentei lutar contra a ideia de que ela viria a falecer num momento muito breve. Eu já aceitei. Por talvez ter entendido já a condição dela, porque ela já era uma pessoa, como eu falei, que vinha apresentando vários momentos de estar no hospital, já tinha uma saúde bem debilitada, então pra mim não foi... Talvez se ela fosse uma pessoa super saudável, nesse contexto comparando, e aí do nada, como eu falei, eu tivesse a notícia, a infeliz notícia que a minha mãe, sei lá, foi atropelada. Aí vem a negação, né? Não foi atropelada. Gente, como assim? Eu dei oi pra ela hoje, eu falei com ela agora, como assim? Uai, ela tá com uma doença fatal, como assim? Ela sempre foi muito saudável, ela sempre se cuidou. Então acho que casos a casos pode facilitar essa aceitação ou proporcionar essa negação, mas, em via de regra, a negação é um dos primeiros e principais pontos do momento do luto. Você não aceitar a ideia daquilo acontecer. E aí pulado já para a segunda parte, que é a raiva. E essa eu passei. Essa a gente passa. E é aquele momento em que você fica questionando, que você fica assim... você já entendeu que aquilo saiu, que aquilo não existe mais na sua vida, só que você fica muito bravo com isso mesmo. E eu vou falar assim, a aceitação veio pra mim na questão da morte da minha mãe, mas a raiva, ela veio não, desculpa, ela passou, mas a raiva veio sim. E a raiva foi num pensamento que eu não sei, pode ser, provavelmente aconteça com outras pessoas também. Mas o que me veio foi assim, eu aceitei, tudo bem eu entender que minha mãe, uma pessoa muito frágil fisicamente, emocionalmente, vai falecer. Mas o que me enraiveceu foi nos termos em que isso ia acontecer. O que passou pela minha cabeça? Essa ideia de injustiça, de, sabe aquela coisa de tanta gente má nesse mundo, e aí o bom é que tem a pior morte? A saber, meu pai morreu, acho que dormindo, se eu não me engano, bem mais velho que minha mãe, fez tanta merda, morreu tranquilo, e a minha mãe, que foi que se lascou da vida inteira, no momento de morrer, vai morrer se lascando também, com câncer, com quimioterapia, com uma coisa super agressiva, com tentativas, com desgaste. E, de novo, né, o fato de assistir essa morte gradual da pessoa perdendo quem ela é. Trago de novo esse exemplo dessas doenças onde a gente vê a pessoa morrendo cada dia porque você olha no olho da pessoa, ela já não é, ela vai a cada dia se descaracterizando daquele indivíduo que a gente conheceu. É que ela deixa de ser pessoa, mas ela não é mais aquela pessoa que a gente conheceu, ela vira um pacotinho ali sabe, um negocinho vivo assim, mas ela já não fala, ela já tem um olhar perdido, ela já não tem mais personalidade, não tem mais movimento, não tem mais raciocínio que a gente consiga perceber. Ou seja, aquele ser humano que você conheceu, né, a minha mãe que eu conheci, ela cada dia foi dando tchau. No ano ali, no momento que ela faleceu, ela já não era ela. Em vários aspectos. A saber, a questão física, né? Não tô nem falando só do cabelo raspado. Minha mãe morreu com 30 e tal quilos. Foi enterrada com esse peso. Então emagreceu, definhou. O maxilar dela ficou torto. O rosto caiu. A pessoa que ela era quando foi enterrada não sabia quem era, não reconhecia. Era um ser que claramente passou pelas piores mazelas ali, tentando sobreviver. Então a raiva, o sentimento de raiva que nos vem no momento do luto, é justamente quando a gente começa a trazer certa lógica e esse senso de injustiça, sabe? E aí, de novo, pode ser injustiça com a gente, tô falando aqui de um término de relacionamento. Você fala, meu, como assim? Isso terminou, vamos supor que terminaram contigo, né? Como assim? Terminaram comigo? Eu que fiz e aconteci? Como assim não quer saber mais de mim? Eu é que não quero mais saber de você. Inclusive essa frase já falei também em término, né? Eu lembro que na conversa do término, assim, eu entendi, veio aceitação, na hora veio aceitação, não negação, na hora veio aceitação, que eu já tava pronta pra aquilo, né? Ah, então tá bom, aceitação.
Mas depois veio a raiva também, né? Veio tipo assim, quem é você pra terminar comigo? E se eu fiz acontecer, tarará, tarará. Então a gente começa a trazer os argumentos que falam, poxa, mas por quê? Né? Por que isso tá acontecendo dessa forma? E eu vou falar assim pra você, o que mais foi difícil pra mim no processo do luto foi esse momento, da raiva. Porque eu pensei, minha mãe tem 53 anos, ela vai morrer com 53 anos. A vida inteira dela foi trabalhar. E ela vai morrer pobre. Ela sempre não quis ser pobre. Não que ela não quis ser pobre, né? Ela quis prover pelo menos o mínimo pra gente. Ela nunca foi ambiciosa, nunca quis ser rica, acumular fortunas, nunca foi isso. Mas eu pensei, poxa, a pessoa é criada na miséria, sobrevive da miséria e morre na miséria. E aquilo me frustrou, me enfureceu. Eu fiquei, gente, que vida miserável, que mundo injusto, que merda é essa? Sabe? Olha que situação bosta que tá acontecendo com uma pessoa que foi uma vítima desde que nasceu até morrer. Nem pra morrer fácil morreu. Olha, antes fosse uma coisa assim do nada, que ela não tivesse nem sofrido. Eu desejava isso, desejava que ela tivesse tido uma morte sem sofrer. Preferia até. Então, ver ela sofrendo, assim, ver ela nesse processo, assim, me deixou com muita raiva, né? Muita raiva mesmo. E aí a gente começa a caminhar pro terceiro período, que é o momento ali da negociação emocional. É o momento em que a gente, passado ali a negação do luto, né, que houve essa perca, passada essa raiva, a gente começa a negociar conosco mesmo. Né? Como nos sentir melhor, como distrair a nossa mente desse momento que a gente tá fazendo. E olha, eu vou te falar, o ser humano é profissional nisso. Claro que alguns não conseguem com tanta facilidade, uns mais do que outros, mas eu vou te falar, a gente vem caminhando assim num ritmo que a gente virou especialista em não ter que confrontar nenhum sentimento ruim. E se você é homem, você tá mais acostumado a fazer isso do que mulher. Que é basicamente você ir para outras áreas e aí, de repente, você traz nesse escape coisas bem complicadas. Sabe aquelas pessoas assim que, por conta desse luto, dessa perca, sei lá, sabe, o término do relacionamento, que a pessoa agora se afoga nas bebidas, ou agora ela só sai pra festa de manhã, tarde e noite, segunda a segunda, não para em casa, ou agora ela tá assim, pegando Deus e o mundo porque ela quer provar. Então, ela quer qualquer coisa que distraia ela desse confronto com o momento que ela tá passando. Então, ela começa a negociar com ela mesma maneiras de evitar essa dor, de não ter que passar por essa dor, de fazer com que esses pensamentos, que esse sofrimento que ela tá guardando seja despistado, né? Seja mutado, seja congelado. É aquele momento, e é até natural, né? Porque a gente tá tão sobrecarregado emocionalmente, chega um momento que a gente fala, meu Deus do céu, eu só quero uma mão pra me tirar desse buraco. E o perigo é onde que você vai buscar essa ajuda. Que aqui a gente começa a ter, assim, alguns escapes que são perigosos, algumas rotinas de vida que são diretamente prejudiciais para você, né? Os vícios, é o momento de você, eu tenho muito essa ideia para mim, que quando a gente tá assim com uma energia baixa, é tão perigoso porque a gente atrai tanta coisa esquisita à nossa volta. Perceba que a gente só se enfia em situação merda quando a gente tá muito na merda. Porque quando você tá bem, de novo, né, até voltando a falar aqui da questão neural, nossa mente tá boa, a gente tá conseguindo pensar, a gente racionaliza, a gente consegue decidir com mais coesão as coisas, né, com mais lógica, a gente consegue se apegar com mais raciocínio mesmo, né, as nossas crenças, os nossos objetivos, totalmente diferente quando você tá passando por um momento de luto, que eu já falei que a gente tá perturbado, que a gente tá assim, ó, tomado pela emoção, que a gente tá tomado pelo irracional, que a gente tá tomado pela dor, a gente esquece. Esse é um momento muito delicado. E se você vive hoje esse momento de escape, está se vendo nesse momento de escape por conta do luto, independente qual, tenha atenção. Eu vou falar assim que eu fiquei em momentos pós-luto, onde eu fiquei tão surpresa comigo mesma. Tais eram as situações que eu me enfiei por esse escape, por essa busca do sair desse luto o mais rápido possível, dessa distração, dessa fuga. Pois eu falei, meu Deus, gente, eu me envolvi com gente esquisita, gente que, olha, só Deus mesmo para ter me guardado, pra pessoa não ter feito uma coisa ruim comigo. Situações, pessoas, lugares, rotinas. Cuidado com os escapes que você busca nesse momento da distração.
Mais pra frente, inclusive, a gente já vai falar como trazer esse processo de uma maneira mais saudável pra você, óbvio, sempre. Então fique de olho nesses escapes, porque essa fase existe. Pulando pra próxima, que é a depressão. Passei por ela também, obviamente, e eu sinto que esse desgaste, o processo de luto, ele dura mais tempo do que a gente imagina. Sabe por quê? Porque a gente fica achando que o processo de luto é só enquanto a gente sente aquela dor, aquela tristeza, é só enquanto a gente está sentindo emoções fortes, latentes. Aí a gente pensa assim, não, eu estou triste, estou sentindo a tristeza, eu estou de luto. A partir do momento que eu não estou mais sentindo, dou como superado, dou como resolvido, dou como done. Próximo desafio da vida. Principalmente se você saiu dessa fase que eu falei que era da compensação, que era da fase de você buscar distração. Você fica bem distraidão lá, e aí você pensa, ai, chega, já tô livre, resolvido, desenlutada. E você cai nessa armadilha achando que passou. Você acha que é coisa de um dia, que é coisa de um mês, que é coisa de uma semana, que é coisa... O processo de luto, ele é muito mais longo do que a gente imagina, e pode vir a ser para pessoas, né, de velocidades diferentes, obviamente, mas esse momento da depressão, gente, ele é fatídico, esse eu vivi. Eu acho que, inclusive nos meus 2 processos de lutos, tanto o literal, né, da minha mãe, como o momento de término de relacionamento, que é basicamente o quê? Vou dar os 2 exemplos. A questão do luto literal, de quando a minha mãe estava, então, nesse processo que eu, de novo, vivi o momento do luto dela durante a vida dela, eu tive, ali pelo meio do tratamento dela, esse momento da depressão, que era o momento de novo, passar ali as distrações, cair na real, cara, é isso. A pessoa vai morrer, é desse jeito patético, chamado câncer, é lamentável, é doloroso pra ela, é doloroso pra nós, todas as situações, né? Tudo à sua volta, assim, e mais uma vez, a mentezinha aqui, ó, trabalhando pra você se sentir mal, né? Os prazeres param de ser prazeres. Nossa, eu lembro que foram momentos, assim, de muita introspecção, óbvio, que a gente perde vontade de estar com amigos, a gente perde vontade de estar comendo a comida que a gente gosta, a gente perde vontade. Então, ambientes, atividades que eu gostava muito não traziam mais nada. Eu tava muito mal. Eu lembro que eu fiquei me sentindo assim um bichinho do mato, que eu sabia que era importante estar com os meus amigos, eu ia para os encontros mesmo assim, e eu ficava amuada, eu ficava assim atrás das pessoas, tipo, sabe, criança envergonhada que a mãe leva pra precisar pra visita e ela fica assim se escondendo? Era eu. Eu sabia que era importante estar ali com os meus amigos, mas eu não tinha... Entendeu? Eu queria ficar quietinha, eu queria ficar invisível, eu queria ficar assim, ó... Então, me esforçava pra ir, mas tava murcha, muito murcha. Então, assim, o meu corpo mudou, obviamente. A gente muda a nossa rotina, e eu não tô nem falando de compulsões, embora elas podem acontecer. De você comer mais, tô falando até de privações que podem acontecer. Você perde vontade de comer. Eu lembro que foi o momento que eu mais engordei. Tava mal, não tava bem. Foi um momento até, inclusive, de conclusão da minha faculdade. Tava fazendo um TCC no meio do processo de luto. Tava num processo de conseguir meus primeiros estágios, empregos, no meio de um processo de luto. E até lembro que teve falando lá dessa reação do chorar, né? Involuntária, que muitas vezes vem por conta dessa descarga emocional que a gente tá vivendo. Eu lembro que teve um estágio, isso foi que? Coisa assim de 4 meses depois da notícia da minha mãe com câncer, que de novo, não chorei, né? Falei pra vocês que eu já tinha entendido o que ia acontecer, não tinha chorado por isso. Um belo dia, bem linda, acho que eu até já falei essa história aqui no podcast. Tava lá numa vaga de estágio, me chamaram pra conversar, que eu não ia mais continuar no estágio, ou seja, eu estava sendo demitida no meio de um processo de luto. E pra mim, no outro momento, ia ser estranho, tal, né, pela situação ali que aconteceu, já ia ser esquisito, mas ok. Eu tava bem, tava falando com a pessoa, eu tava racional, eu tava ouvindo o que o RH tava falando, tranquilo. Eu lembro que quando a seguinte frase saiu da minha boca, eu comecei a chorar copiosamente. Que no final, na conclusão, né, eu falei assim, não, tudo bem, é bom mesmo que eu dei esse ato, né, no estágio então, porque eu tô estudando e ainda tô ajudando minha mãe na questão de tratamento dela de câncer, e acho que agora então pode ser um momento que eu tenha mais tempo com ela. Quando eu falei essa frase, eu comecei a chorar copiosamente, ou seja, era um momento que a minha descarga emocional toda retida, não intencionalmente, porque eu não me sentia segurando o choro, não me sentia segurando,
Mas de alguma maneira ele estava contido. Nesse momento, cara, eu chorei tudo que eu tinha segurado, talvez, pra não chorar. E chorei. Muito, muito, muito. Tanto que o RH ficou até constrangido, não entendeu nada. Fiquei chorando, fiquei na sala um tempão chorando. Gente, foi difícil até voltar pra pegar minhas coisas e entrar no Uber e voltar pra casa. Nossa, eu chorei muito. Muito, 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 muito. Não conseguia parar de chorar. Então, a depressão, ela vem e ela é um processo do luto também. É um processo de passar da euforia ali, da distração que você buscou, passar do... Não vou nem falar que é fake, essa motivação que a gente tenta se dar, tipo assim, não, vamos lá, a vida segue, bora, distrações. Não, tira a cabeça disso, tá? Vai ter aquele momento que vai voltar de novo de você centrar e entender que acabou. Né? Essa pessoa não existe mais na sua vida, seja literalmente, seja figurativamente, né? Não faz mais parte da sua história, ela continua existindo, mas não na sua vida. Essa é uma verdade que você tem que encarar. Você ainda vive, você ainda está ali, e você tem que viver sem essa pessoa. E é isso. E pode ser, e é doloroso, sim, passar por isso. Então, a depressão, ela pode vir não em formato de choro de novo, como eu falei. Muitas pessoas, inclusive, nesse momento, nem se veem com depressão. Até já falei disso lá no episódio sobre depressão no mês, né, do Setembro Amarelo. Convidei minha psicóloga para falar um pouco sobre isso, de uma maneira clínica, né, ela como profissional. Como as pessoas não se percebem com depressão. Porque nem tudo é sobre choro e sentir dor. Não, a depressão é muito mais leve que isso. Você nem se vê, você tá recluso. Você nem se vê, você já não tem mais prazer naquilo que você antes tinha. Você nem se vê e você tá introspectivo. Você nem se vê e você tá postergando ali os seus sonhos, os seus objetivos, sem força pra fazer as coisas que você mais gostava, pra estar com as pessoas que você gosta. Você nem se vê sendo drenado na sua energia, naquilo que você era, na sua identidade até. E isso pode durar muito tempo, como eu falei. Não é coisa de um dia, uma semana, que você tá meio borocochô, não, isso pode perdurar. E até estudando o tema, né, eu vi que diz que é muito comum ter pessoas que prolongam mais do que o normal o processo de luto e caem nessa fase, depressão. Postergaram todo esse processo, congelaram, não passaram, não atravessaram, não saíram do outro lado nesse processo de luto, seja ele qual for. Então, esse momento da depressão, ele vem. Pra mim veio tanto na época da minha mãe, quanto no término também, né? Tive esse momento ali que quem nunca, né, gente? Quem nunca? Inclusive tem comparações que fazem, né, essa analogia entre o, entre aspas, superar masculino de um relacionamento e o feminino, né? Então, o masculino, ele sai direto da fase ali da aceitação, né? Então ele nem passa às vezes pela negação, ele tipo, beleza, já aceitei que terminamos, e ele já pula lá pro vamos se distrair, bora, não sei o quê, só que chega um momento que ele cai direto na depressão de novo, né? Passada essa euforia do tá nem aí, seu solteiro de novo, cai na depressão porque não vivenciou esse processo de luto. E as mulheres geralmente, né, vão e choram e conversam com as amigas e ficam bravas e passam por todo esse processo de luto. E depois saem do outro lado lá já curadas, saradas, e o homem ainda tá lá. Depois ele volta, né? Quando você tá totalmente superada, volta o cara lá, tipo, será que a gente não volta? Porque ele tá lá naquela fase, lá no começo. Ele tá vivendo agora o luto dele. Depois de anos que ele tá assim, ele tá lá na negação ainda. Já, o morto ali já tá podre, já acabou, já é só pó. E ele ainda tá começando a viver o processo de luto. E se você ainda não ouviu, falando em específico de términos de relacionamento, eu tenho um episódio totalmente dedicado a isso, que é o como superar, né, enfim, como passar por um término, onde eu falo da importância desse momento do luto nessas relações de fim de relacionamento. Gente, é crucial. E eu volto a dizer que luto não é só chorar. As pessoas falam assim, eu não preciso do luto, eu posso sair de uma relação e já entrar em outra, porque eu já superei, tá superado. Vai nessa, lindo e linda. Tadinha, que barra. Vive, faz isso, faz. A gente se fala lá na frente pra ver como é que você tá. E como é que foram essas relações todas que você teve. Olha. Olha, cara. Gente, é extremamente necessário. E nem é sobre você superar alguém, não é sobre você sentir sentimentos e ter apegos àquela pessoa. É sobre a construção das suas crenças como indivíduo a partir daquele relacionamento. Passado aquela relação, o que ficou, o que vai ficar, o que tem que entrar.
que tem que mudar? Tem que gerar esse ruminar, essa reflexão, tem que gerar essa digestão completa do que aconteceu. Senão, amor, daqui pra você viver padrões e repetir as mesmas merdas com todo mundo, é isso aqui, é óbvio que você vai repetir padrão. Não tenha dúvida que você vai ser a mesma titica que você era no outro relacionamento, você vai ser nesse. Ou vai permitir as mesmas coisas, ou vai acontecer a mesmíssima coisa, ou até pior, né? Porque daí a pessoa passa uns traumas numa relação, aí ela leva tudo, ela entra na outra relação tudo zicada, tudo tipo assim, ó, na outra relação eu fui muito legal, então agora eu aprendi que tem que ser filho da puta, então você tá lascado na minha mão, que o legal acabou, morreu. Agora é só você desgastar na vida de todo mundo. Eu tenho cara de santa, mas de santa eu não sou nada. Eu sou bem satanás. Isso não é viver luto, né, amores? Isso não é viver luto. Se tivesse vivido luto, tinha entendido com profundidade o que foi, o que não foi, reconstruído, ressignificado, e tava aí, hora, curadão, curadona, para uma próxima relação. Então, passado a parte da depressão, que é natural e acontece, é que sim, vem um momento glorioso da aceitação. Entender que aquilo, aquela relação ou que aquela pessoa que existia na sua vida não está mais lá. E pra mim, quando isso se deu, né, falando agora da morte literal da minha mãe, eu, de novo, fiquei enroscada por muito tempo nessa ideia de que injustiça a minha mãe, que era uma pessoa muito boa, ter sofrido e está sofrendo até os últimos dias da sua vida, né? Eu vou te falar, você vê no semblante da pessoa, até depois de morta, a dor que ela passou, física, durante esse processo, que já é péssimo, né? E eu lembro que eu fiquei muito presa nessa ideia, então, de não aceito que minha mãe teve essa vida péssima, que injustiça é essa, que essa pessoa vai agora morrer nesses termos. E eu lembro que foi um amigo meu, até compartilhei, como eu falei, por mais que eu tivesse uma vontade enorme de me isolar, eu continuei num grupo de amigos e compartilhei em algum momento, né, essa minha frustração de, poxa, que droga minha mãe ter que passar por isso. É uma pessoa que, como eu falei, não saiu da pobreza, não teve sucesso financeiro, embora tenha trabalhado pra caramba, não conquistou nada, manteve-se, né, na mesma posição ali social e tarará. Falei exatamente isso, e um amigo meu falou assim, Catiele, mas aí você tá com essa ótica, colocando ela em comparação com as suas metas do que seria o sucesso como pessoa, como indivíduo. Porque ela tinha outras metas, possivelmente. E de fato tinha, né? De fato tinha. Claro que se você perguntasse pra minha mãe em vida, dona Zenaide, a senhora quer sei lá, morar num triplex? Quer morar numa casa maior? Quer ter mais dinheiro? Claro que ela ia falar que sim. Mas a verdade, isso não era a motivação da minha mãe. De fato, se fosse, ela teria ido atrás disso. Não era. Então, quando eu dei esses 1000 passos para trás, saindo da minha ótica e entendendo que para os padrões do que minha mãe queria para a vida dela, ela alcançou tudo, independente de quais eram essas metas e métricas dela, tá? Que inclusive era contra muitas. Por exemplo, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa com uma responsabilidade financeira enorme, que até hoje eu luto contra essa criação que ela me deu, que foi nenhuma em relação à educação financeira e gestão. Ela simplesmente valorizava muito mais o agora, o fazer uma festa de aniversário para alimentar a rua inteira versus comprar um tênis para você ir para a escola. E ela fazia, era o que ela queria, eu nunca vi minha mãe trabalhar tanto do que em momentos onde ela queria fazer uma festa de arromba. Juro pra ti, todas as vezes em que ela ficou trabalhando 14, 16 horas seguidas, era porque ela tava juntando dinheiro pra pagar uma festa. What? Graças a Deus, minha família já tinha casa própria da família, né? Toda aquela coisa toda de não ter inventário, desde o bisavô e fica aquela... Mas tava ela lá, não pagava aluguel, atrasava todas as contas de água, luz, a gente ficava sem luz, mas tava rolando ali uma festança pra todo mundo. E essa era a métrica dela. E ela fez. E mais do que isso, né, para além desses momentinhos, é poder dizer que sim, concluí o meu papel de mãe. Tive 5 filhos, sustentei, não passaram fome, ninguém tá preso, tá todo mundo aqui, os meus filhos estão aqui, criados, adultos, todos maiores de idade, todos agora trabalhando. Eu acho que não existe orgulho e meta maior de um pai, né, para uma mãe, de ver os seus filhos bem encaminhados,
por assim dizer, e sim, ela poderia dizer isso. E dizia. Então eu acho que eu olhar pra ela e falar, ai, minha mãe, que vida merda, né? A pessoa vai morrer porque teve uma vida merda agora, não conquistou nada financeiramente e continuou pobre, etc. Essa é a minha métrica. A métrica dela era completamente diferente da minha. A métrica dela era tipo, cara, é assim, ó, eu poder acordar, comprar o pãozinho, a gente come aqui esse pãozinho hoje, à noite a gente tem a jantinha aqui e tal, ok, final do dia acabou, todo mundo comeu, ninguém morreu, todo mundo tá com saúde, todo mundo tá bem, ok, podia estar melhor, podia ter mais dinheiro, podia ter mais isso, podia, mas tá, check, ninguém morto aqui de fome, ninguém preso, ninguém doente, ótimo então. E isso foi concluído. Então quando meu amigo me trouxe essa ótica, eu falei, realmente, né, de fato, se olhar para o que foi as suas causas e aquilo que ela lutou, inclusive no final da vida dela, conseguiu trabalhar menos, teve lá a lojinha própria dela, fez as coisinhas dela com muito amor, com muito cuidado. Foi algo que, pra mim, mudou muito, né, me ajudou muito nesse processo de aceitação. Entender a jornada dela dentro da ótica da jornada dela, e não da minha jornada, não daquilo que eu acho ou desacho. Entender que aquilo foi o que pra ela era importante, ela fez. Entender que ela teve 53 anos de vida, que eu considero que era pouco, ela podia ter vivido muito mais e visto mais coisas, mas ela segurou um neto nos braços, olha que bom. Ela estava lá quando eu me formei, ela estava lá quando eu casei, ela viu, né, os meus irmãos, enfim, se formarem, ela esteve lá também, ela acompanhou pequenas conquistas, ela teve sim bons momentos, ela deu risada sim, sabe, dançou, cantou, foi abraçada, amou, foi amada por nós, né? Então assim, quem sou eu pra falar, ai, não teve êxito não na vida dela, ai, pobre coitada, não sei o quê. Então assim, o meu processo de aceitação foi muito nesse sentido, de aceitar a jornada do outro para além daquilo que eu, mera mortal, acho que devia ser a jornada da pessoa. E voltando a falar dos lutos de relacionamentos, essa jornada da aceitação, ela é crucial e ela é a luz do final do túnel nesse caminho do luto, do relacionamento, que é onde você, lá do outro lado, curado, curada, já com as percepções todas, de novo, do que foi, do que não foi, do que funcionou, do que não funcionou, depois de digerido tudo isso, depois de ter passado, né, pelo momento da raiva, depois de ter passado pelo momento da depressão, depois de ter passado pelo momento da negação, você, depois dessa reflexão, aceita o que aconteceu e consegue absorver coisas muito boas e muito positivas. É horrível, né, a gente ter várias pessoas em relacionamentos muito tóxicos e abusivos, mas que ficam lá porque acham coisas boas, porque sempre tem coisa boa, uma coisa ou outra boa você vai ter até numa relação tóxica, é por isso que as pessoas continuam. Então, passado esse momento, é possível até olhar com um valor diferente, olhar e falar, cara, que bom que essa relação existiu na minha vida, eu entrei uma pessoa, saí outra pessoa, graças a essa relação. Pode ser que não dependeu diretamente da pessoa que estava comigo. Eu acho sempre que é mérito nosso, assim, conseguir ressignificar coisas e conseguir tirar lições, porque não é como se muitas vezes os parceiros sentassem conosco e falassem, olha, deixa eu te ensinar aqui a fazer uma coisa, deixa eu te esclarecer aqui um conceito que agora vai mudar a sua vida. Não, é no exemplo do outro, é na prática e na tática do dia a dia de uma relação sendo construída que você consegue absorver ali, né, sabedoria, se você for capaz. E é no final desse luto que a aceitação vem, que você também pode ressignificar isso. Eu posso falar com a maior tranquilidade desse mundo que eu não tenho nenhum problema com ex. Os ex assim, ó. Ah, é? Não odeio ex. Meu, durmo assim com a minha cabecinha tranquila no travesseiro de que fiz tudo o que podia. E se não fiz é porque eu nem sabia fazer, é diferente. Fiz tudo que eu podia, tentei diálogo, fui carinhosa, fui atenciosa, fui detalhista, entendeu? Dei o meu melhor, não guardei raiva de ninguém, consegui entender o outro no seu universo, no seu momento, sei que o outro teria feito diferente se soubesse fazer diferente também, então fizemos o que podíamos, né? E depois aceitar, que bom que passei por esse momento, tive coisas boas, me proporcionou momentos bons. Se eu tô aqui hoje, pode ser graças a esses momentos que eu tive nessa relação também. E que ótimo que acabou. Que bom que acabou.
E do prisma de alguém que é a pessoa que, pelo menos comparado às últimas relações, né? Não fui eu que terminava as relações. Essa era uma coisa que pra mim era difícil no processo de aceitação, né? Como eu falei, no momento da raiva. Como assim? Você vai terminar comigo? Eu sou maravilhosa. E eu não tô nem falando de narcisismo, não. Tô falando de tipo assim, poxa, eu faço tanto. Tô aqui de manga arregaçada pra lutar por essa relação e você vem aqui dizer que não quer mais. Alô? Com quem eu tô falando? Então pra mim era incabível, né? Tipo assim, como assim? E entender que é independente disso. Não tem nada a ver comigo. Se uma pessoa fala assim, olha, Gatiele, pra mim não quero mais isso. É ela que decidiu que ela não quer mais isso. Você pode ser a pessoa mais perfeita numa relação, já falei isso. Você pode ser a pessoa mais perfeita numa relação. Falei e disso, inclusive, lá no episódio do Ninguém Sabe Amar. As pessoas têm estandartes diferentes dos nossos. As pessoas têm percepções diferentes do que é o amor. Infelizmente, nem todo mundo nasceu naquela família com amor, ai, perfeito, lindo. Infelizmente, tem muita gente que veio de uma raiz onde é ensinado que amar é rejeitar, amar é manipular, amar é te ignorar, amar é fingir que você não existe, amar é ficar calado, amar é esconder sentimento. Tem gente que acha que amor é isso. Aí se você chega sendo completamente o oposto, nossa, eu chego sendo presente, atenciosa, carinhosa, comunicativa, dedicada, a pessoa fala, credo, sai esquisita. Então o que eu quero que essa pessoa entenda que eu sou boa ou não pra ela? Claro que é difícil no momento de aceitação você entender isso, né? Você falar assim, como assim? Como assim que eu faço de um tudo? Então você quer que eu seja uma filha da puta? Aí você vai gostar de mim? É bem assim. Tem muita gente que é assim. Então você tem que fazer uma escolha. O processo da aceitação é também aceitar não só o que aconteceu, mas o que fica agora. E o que fica agora é que essa situação já não existe mais na sua vida. Falei que ia dar exemplos diferentes de relacionamentos e da morte literal, que são, por exemplo, ideias também. E eu tenho um episódio recente aí, acho que foi o penúltimo, onde eu falava do desista, que é o quê? É o momento de você se desapegar, às vezes, de ideias que também geram luto, tá? Você passar anos a fio lutando por uma ideia, olha, eu quero muito ir pro exterior, eu quero muito, sei lá, casar, eu quero muito essa faculdade, esse emprego, essa carreira, sei lá, você fica muito tempo nessa ideia, luta por ela, se apaixonou por ela, teve todo o processo, uma relação com essa ideia, com essa crença, com esse objetivo, não deu mais certo, não tá mais dando certo, não traz mais contentamento, traz mais sofrimento do que prazer. Mudei, não quero mais isso. Mas eu sempre quis, e às vezes aquilo que a gente quer, eu falo óbvio, isso aí é óbvio, não sou nenhuma maga pra falar isso, que as nossas crenças moldam muito de quem somos, e se desapegar de uma crença é uma parte de nós que tá indo embora. Você fala, meu Deus, mas eu sempre fui essa pessoa e tô indo embora. Eu, como alguém que mudou muito das vezes, eu tinha alguns rótulos durante a minha vida, pelos lugares que às vezes eu passava. Por exemplo, eu tive uma carreira de 5 anos em cartório, e aí os meus amigos falavam, é a Kátia do cartório. Era o meu status, minha personalidade, cartorária. E depois eu fui pro teatro, e aí era, é a Kátia do teatro. Hoje, podcast, então agora Kátia, guru, podcast. Então a gente é dotado daquilo que a gente acredita e que são os nossos objetivos, eles nos acompanham, são enraizados em nós, e quando a gente muda de ideia, de direção, isso fica abalado. A gente tem o nosso chão retirado. Aquilo que para nós é o cotidiano, aquilo que para nós é o familiar, o senso do o que é o ser humano busca a estabilidade. A gente busca o pisar e embaixo dos pés tem que ter um chão, pelo amor de Deus. Então quando isso é tirado, a gente fica em completo desespero. Seja porque a relação agora que a gente tinha não existe mais, porque esse objetivo, essa ideia, esse projeto nosso não existe mais, ou porque aquela pessoa que nos era um suporte também não existe mais, literalmente ou não. Então, nesse episódio que eu falo do desista, eu falo um pouco desse processo também, de você aceitar, né, justamente essa fase da aceitação que uma ideia mudou, que não faz mais sentido pra você e que você tem que caminhar. E tá tudo bem desistir, não significa fraqueza. Assim como a superação, isso uma grandíssima atenção, eu acho que é o ponto principal, até porque a gente vai se caminhar pro fim em algum momento, né? Onde eu quero trazer a reflexão sobre esse processo de luto. O aceitar, ele é basicamente você
O superar não significa que aquilo não teve significado. Não, mas se eu superar a morte da minha mãe, significa que eu a esqueci. Eu não quero que isso aconteça. Eu não quero esquecê-la. Eu não quero... Ela tem que ser lembrada e vivida. E às vezes as pessoas fazem desses ritos do luto, se apegam à ideia de que assim, ó, eu não posso sair do luto nunca porque vai parecer que a pessoa foi esquecida e ela tem que ser lembrada e vivida para sempre. Isso é uma coisa e ela pode ser celebrada sim, gente. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum com isso. Só que isso não pode enfraquecer. Não é aquele luto que você vive e tá sempre naquela fasezinha lá da negação, da raiva, da depressão. Não. Você pode celebrar sim as coisas, a vida que aquela pessoa trouxe pra você em vida ou em existência, na sua vida, com boas memórias. É esse período do ressignificar. Eu só penso na minha mãe com grande orgulho, com grande amor, falo dela sempre, tenho, pra quem não sabe, vou mostrar aqui, vai aparecer, tenho aqui uma tatuagem com uma foto nossa que também vou colocar aí pra vocês verem. Fiz essa tatuagem no 2º ano que ela tinha morrido. No 1º ano eu fiz essa camiseta aqui pra ela, que é a foto dela, a frasezinha aqui falando mãe solteira de 5. Então fiz a camiseta no 1º ano da morte dela, depois fiz a tatuagem, tô sempre comentando dela, então assim, nada vai mudar e só nós temos que saber a importância que essa pessoa teve na nossa vida e nós a celebramos enquanto vivemos. Mesmo se eu não falar nada, eu tenho os valores da minha mãe em mim, né? Assim como os lutos das relações, vivi essas relações enquanto elas existiam. Aprendi coisas, sou alguém diferente apesar dessas relações e por conta dessas relações, e tá ótimo. Não tem que se bastar, não tem que me drenar a energia, que é o que eu comentei. Qual é o momento de saber que, assim, estagnei, pulei essa fase do luto, travei aqui, pausei na depressão, pausei aqui na negação, não consegui mover adiante. Inclusive conhecido como transtorno do luto prolongado, que pode acontecer com os sintomas de ruminar aquele assunto, aquela perda, muito intensamente. Você não consegue parar de pensar nisso, você não consegue... Aquele processo todo de descarga emocional e neural que eu falei não para de acontecer, você fica naquilo, não sai mais daquilo, não aceita essa realidade, ou seja, você nunca vai chegar na etapa final que é a aceitação, você tá ali desde... É como se tivesse acabado de acontecer, você não aceita a realidade vivendo naquela ausência daquela pessoa, daquela relação, seja lá do que for. Você não aceita que já existia a sua vida antes da vida daquela pessoa. Você não aceita isso e fica preso nisso. Se sente vazio, e eu acho que esse é um momento, inclusive, que tem que ser falado, que é o vazio da perda da pessoa, que obviamente não estou falando aqui nenhuma coisa muito louca, muito sábia. E olha que louco, eu quero dar um parênteses aqui porque isso é bem interessante. Em relações onde existia um trabalho, por mais árduo que fosse, cansativo, extenuante que fosse, para que você tivesse dentro daquela relação, e aqui pode ser na relação em si que você está trabalhando para manter, ou também nos cuidados com aquela pessoa que está num processo já paliativo para morrer. A minha irmã mais nova foi a pessoa que morava com a minha mãe durante esse processo do câncer. E eu tentava revezar com ela os cuidados, obviamente, mas eu não morava lá. Então ela era a pessoa diretamente ligada à minha mãe nesse processo da morte dela. Dormia com ela, estava com ela, acordava com ela, estava com ela, ouvia ela. Eu até fiz um post uma vez falando sobre isso. Quero até mostrar aqui pra vocês que é bem sério. Eu falando, né, então câncer, infelizmente, ele tem som, ele tem cheiro, ele tem cor, ele tem aspecto. E só quem passou sabe do que eu tô falando, e a minha irmã mais do que nunca, que ela era a pessoa que estava ali literalmente cuidando da minha mãe, literalmente cuidando das feridas dela e etc. Um período de extremo trabalho, porque só quem cuidou de alguém doente em estado paliativo sabe o quanto é um bebezinho. Pensa que você está cuidando de um bebezinho doente por muito tempo. Durou 2 anos no caso da minha mãe, tem doenças que podem durar mais tempo, ou mesmo que dure menos tempo. É um trabalho de período integral que ocupa na tua mente e no teu corpo, fisicamente, esse desgaste. Você acorda com isso, vive com isso, dorme com isso, no meio da madrugada é acordado por isso. Era a rotina da minha irmã. Minha irmã tinha, acho que ela tinha cerca de 20 e poucos anos, bem pouquinho, assim, 21, 22, sei lá. E eu lembro que ela tava super sobrecarregada, menos, talvez um pouco menos. E ela tava super sobrecarregada com isso. Eu lembro de várias vezes
em que ela falava, olha, eu tô nem aí, eu quero... Ela tinha uns rompantes, assim, tipo assim, eu vou largar tudo, dane-se, não aguento mais, eu quero dormir, eu preciso dormir, eu começo a enlouquecer, né, se não dorme bem há anos, eu quero dormir, eu não tô dormindo bem, quer saber, eu não vou mais cuidar dela, eu não quero mais saber, né? Claro que isso era da boca pra fora, claro que isso era da boca pra fora, ela tinha o maior zelo com a minha mãe, queria cuidar dela com certeza, e etc, etc, e minha mãe, tal era esse vínculo das duas, inclusive antes, né, da doença, ela já tinha esse vínculo mais forte, que eu, quando estava lá para ajudá-la, para escalar com ela ali os cuidados, a minha mãe não queria de mim os cuidados. Às vezes eu falava assim, mãe, quer ir no banheiro? Vou te levar. Ela falava, não, não quero. Aí passava minha irmã, ela falava, ai, fulana, me leva no banheiro. Tipo, ela queria que minha irmã levasse ela no banheiro e tal. E até na questão da morte da minha mãe. Na semana final dela, onde os médicos falaram, olha, já tá paliativo, se despeçam. Eu tava torcendo para que minha mãe morresse comigo, sabe? Para que minha mãe não tivesse que passar por aquilo. Eu queria muito, eu tava lá no hospital com a minha mãe. Ela já tava totalmente dopada, com muita morfina, porque dali pra frente era só dor, dor, dor. Ela só sentia dor e tava pra morrer. E a minha irmã escalando comigo ali pra dormir com ela. E eu lembro já minha mãe, quando ela voltava, né, que tava dopada, ela voltava ali do efeito da morfina, aquele olhar assim, tipo, arregalado, desespero. Ela sabia que ela ia morrer. Acho que a gente sente, né? E eu falava assim, mãe, vai. Mãe, vai. Vai, tipo assim, eu tô aqui, você não tá sozinha não, tô aqui segurando a tua mão, sabe, assim, eu não sei o quanto o ser humano tem o poder de se manter às vezes, viu, porque eu sinto que minha mãe fez isso algumas vezes, de tudo indicar que ela tava já pra ir, e ela, sei lá, mano, a força de vontade dela, alguma coisa assim, ela não ia, inclusive na semana foi difícil, enquanto não foram todos os meus irmãos lá, e enquanto não era a minha irmã do lado dela, ela não foi. E o que aconteceu? No dia que tava lá minha irmã com ela, foi o dia que ela faleceu. Inclusive, um fato aqui interessante foi, nesse dia que ela faleceu, a minha irmã mandou um vídeo que eu quis matar a pessoa, um primo meu foi lá visitar a minha mãe e me grava a minha mãe lá super mal, muito mal, e manda pra gente. E aí eu lembro de eu ver aquela cena da minha mãe sofrendo muito pra morrer, e na época eu pedi uma pessoa, dessas pessoas assim que tem uma fé grande, e aí tudo que a pessoa reza acontece. Tem umas pessoas assim, né? Falei, cara, quer saber? Vou. Não aguento mais ver a minha mãe sofrendo. Eu falei pra essa pessoa, fulana, mandei o vídeo e falei assim, fulana, pelo amor de Deus, pede pra alguém. Não aguento mais ver minha mãe sofrendo tanto. Então peço que você reze, sei lá o que for, pra seja lá quem, levar minha mãe logo. Que Deus leve logo minha mãe, não aguento mais ver minha mãe sofrendo. Tipo, ela já tá num modo paliativo, mas assim, porra, com dor, sabe? Dói na gente, né? Juro pra você, gente, questão de 30 minutos aproximadamente. A minha irmã me liga que minha mãe morreu. Então, assim, a minha irmã tava lá, ficou muito mal, óbvio que ficou. E depois, o que eu falei da questão do vazio. Pensa que ela teve 2 anos de uma vida assim, ó, limpando a minha mãe, cuidando da minha mãe, ouvindo a minha mãe, sentindo o cheiro da minha mãe, tudo, né, cansativo. Eu tenho certeza que o que ela mais queria naquele momento era literalmente sair correndo, né? Como ela falou, eu não aguento mais, chega disso, não quero mais cuidar de ninguém. Queria o espaço dela, o tempo dela. Porra, ela era jovem, né? 20 e pouquinhos anos, não tinha que estar cuidando de ninguém, né? E quando a minha mãe morreu, pensa que você tem uma rotina inteira cheia com a existência daquela pessoa. Como muitas vezes as relações são, né? Um casamento, um namoro. Você faz a sua vida pensando e contando com o outro. O seu dia a dia, a sua vida, a sua rotina, suas decisões, planos, viagens. Você não consegue mais pensar assim, é eu lá na frente sozinha. Não, é eu e a pessoa. É eu e a pessoa. Os teus planos se constroem lá na sua mente contando com essa outra pessoa. E quando essa outra pessoa para de existir, por mais cansativo que fosse a ocupação de estar naquela relação, como foi, né, minha irmã cuidando da minha mãe, se torna ainda pior. Não ter nada para fazer, não ter ninguém para cuidar. Então, sair dessa pessoa da minha vida, sair desse trabalho, sair dessa função que eu tinha dentro dessa relação. Quem sou eu se eu não sou uma cuidadora? Quem sou eu se eu não sou a namorada suporte? Ou o namorado suporte? O que eu gosto de fazer? O que eu não gosto de fazer? O que eu faço nos meus momentos livres? Né? Então, é um momento do vazio que muitas pessoas não saem mais. Essas pessoas do luto prolongado. Não conseguem mais ressignificar as próprias vidas. Quem elas são depois do outro? Não são.
param de existir. E é por isso que o processo do luto tem que ser vivido até o final, para que chegue no momento da aceitação. Caso contrário, você fica nesse processo de isolamento social, nesse processo de desprazer e descontentamento em viver. E como eu falei, é o caso aí de, parece que pesquisas indicam, quase 10% das pessoas que passam por luto ficam nesse momento de não conseguirem atravessar para o outro lado. E aqui eu quero até finalizar já dando, né, algumas dicas desse processo. Lembrando que eu vivi esse luto literal com a minha mãe, uma relação em primeira camada, né, direta de uma relação, não é como se fosse, é quando minha avó morreu, quando meu tio morreu, isso existe. Mas quando a gente fala de alguém que é mãe e pai, que eu até, às vezes eu olho assim os meus amigos ninguém gosta de pensar nisso, né, ninguém gosta de pensar assim, meus pais vão morrer, mas eles vão, amor, eles vão. E eu até, quando os meus amigos começam a falar mal dos pais, eu gosto muito de lembrá-los disso, sabe, tipo assim, amor, você tá reclamando do seu pai e da sua mãe, eles estão aí ainda, ó que raro. Né? Eu lembro que teve uma notícia, uma reportagem no Fantástico, que ele trazia um cálculo com a estimativa de idade que uma pessoa vive, em determinada região, claro, com a frequência e periodicidade que você vê aquela pessoa. Então ele te dava uma estimativa em anos ou dias, quantos dias você ainda veria os seus pais com vida. Era como se fosse assim, você recebe aí um relatório na sua mão falando, você tem mais 40 dias com a sua mãe, por mais que ela vá viver aí mais 30 anos. Desses 30 anos que ela vai viver, você, pela tua rotina com ela, pelo tempo que você passa com essa pessoa, o quanto você se dedica, liga, né? Você só tem mais 40 dias. Olha que assustador. Até teve um amigo meu que ele fez essa estimativa, ele foi lá e calculou e ele chegou lá no X tempo que ele tinha com os pais dele e ele começou, acho que até hoje ele tá sempre perto dos pais, ele mora perto dos pais, ele vai almoçar na casa dos pais, porque ele fez esse cálculo e viu que ele tem pouquíssimo tempo com os pais. Ele falou, cara, eu preciso grudar na minha família enquanto eles existem aqui, preciso e quero estar por perto. E tem gente que brinca com essas, achando que a pessoa vive pra sempre, que aí já vira a galera negacionista, né? Já, Deus me livre, não fala, credo, começa a bater na madeira, credo que meus pais vão morrer, não quero nem pensar. Tem que pensar assim, gente, pra você, agora pra você diretamente, que tá ouvindo esse tema aqui, Catiele, meus pais são vivos, eu nunca passei por uma situação de luto, não recordo ter passado por um término, uma situação assim de namoro, não tô vendo esse luto, então que fique ciente pra você, que como eu falei no começo, é inevitável, todo mundo vai passar por esse momento, e se você hoje tem aí relações perto de você, entenda que nada é pra sempre. E que em algum momento você também vai passar pelo luto. E se a gente tá falando agora de relações em primeira pessoa, né, seja seus irmãos, seus pais, enfim, pessoas ali próximas de você, que você ama, que você sempre, e lembre-se sempre disso, eu vou te falar, eu trouxe esse tema como necessário porque esse é o meu pensamento mais recorrente. Catiele, o que passa pela sua cabeça sempre? O que te impulsiona? O que tá aí no fundinho da sua cabeça? Morte. No bom sentido. No sentido da impermanência. No sentido de que eu não vivo pra sempre, que dirá pessoas ao meu redor. Tudo passa. Momentos bons passam, momentos ruins passam. Às vezes eu vou estar assim, às vezes eu vou estar assado, às vezes eu vou estar com uma pessoa, às vezes eu não vou estar mais com aquela pessoa. Tudo é impermanente. Estar em paz com essa ideia, se você conseguir investir tempo para se esforçar a aceitar essa ideia de que, sim, pessoas na sua vida que você ama vão morrer. Eu lembro de conversar uma vez com um senhor, acho que ele já tinha assim uns 70 anos de idade, e ele falou assim, todos os meus amigos já estão mortos. Que louco. A velhice. Ele falou, daqui a pouco sou eu. Você aceitar que é isso, amor. Você vai viver esse luto. Você vai passar por esse vazio. E você tem que conseguir preenchê-lo até os últimos dias, até que chegue a sua vez, né? De você virar saudade pra alguém. Então aqui a gente vai falar bem rapidinho, porque eu já me delonguei muito, porque é um assunto que eu gosto, e é um assunto que, nossa, eu acho que se a gente se abraçasse nesse assunto, nossa, a nossa vida seria tão menos sofrida. Então a gente vai falar um pouquinho desse processo, de como você conseguir passar por isso de uma maneira mais saudável. Tem até um modelo de 4 passos do Worden que fala bem parecido ali com o que a gente falou das etapas da aceitação, da negação, da raiva, é o contraponto disso em 4 passos. Ou seja, ao invés da negação, a gente abraçar a aceitação dessa realidade sem essa pessoa. Ela não é pra sempre, assim como nós também não somos pra sempre. Falando desde a morte ou até de separações de relacionamento. O processar a dor é algo extremamente fundamental. Não existe o pra sempre se distrair,
Não existe o colocar uma pedra em cima disso, não existe o nunca falar disso. Sim, é se acostumar com a ideia de escancarar mesmo aquela dor, deixá-la exposta, porque ela tem que ser vivida, ela tem que ser... Tem que sair, gente, pelo amor de Deus, não guarda essas emoções, pela madrugada. Mãe, eu sei que você vai... Eu sei o que vai acontecer, mas não tem como evitar o coração partido. Então o que eu faço quando eu sofrer? Você chora. Você chora. E como fazer isso, né? Você pode usar uma rede de apoio à sua volta. Falar, sabe aquela coisa, fale do assunto até que ele deixe de ser assunto? Fale com seus amigos. Eu não gosto muito de falar, escreva, se grave. Terapia. O quanto isso é, em qualquer episódio eu vou falar disso. A terapia comportamental, o quanto ela é necessária para que você traga isso à tona. Eu falo porque aqui a gente falei da morte da minha mãe e falei como alguém que teve uma boa relação com a minha mãe, dentro da medida do possível. Claro que um dia eu falo mais detalhadamente a minha história. Mentira, eu já tenho falado essa história pra você, caso você queira ouvir aqui nos episódios sobre a minha vida, onde eu trago como foi essa construção da minha relação com a minha mãe. Mas tem um episódio muito massa no BoJack Horseman, que é uma série que eu adoro muito, onde um personagem que tem uma vida inteira de negligência parental se depara com um momento de enlutamento desses pais. E ele fala uma frase que eu adoro, inclusive um episódio premiado ou indicado para premiação, onde ele passa 20 minutos no monólogo, no velório da mãe dele. E ele fala sobre como é você sentir a perca de alguém que deveria ter significado algo pra você e que essa pessoa não foi isso, né? Sabe, que foi, por exemplo, a morte do meu pai. A morte do meu pai foi irrelevante pra mim, por isso que eu tô aqui falando da morte da minha mãe e não do meu pai, porque foi alguém que não construiu vínculo comigo, não teve laço comigo, então a vida dele não me afetou, que dirá a morte dele, né? Então, assim, a visão desse personagem, e ele traz uma frase que ele falou assim, pra mim que fui uma criança negligenciada, era como se eu estivesse vendo uma série ruim, esperando que no final aquela série ficasse boa. Essa é a perspectiva de uma pessoa que às vezes passa por um luto com os pais, ou enfim, pessoas próximas dela, que não tinha uma boa relação, que não teve uma boa relação. Você passa a vida inteira esperando que a pessoa mude, e quando a pessoa morre, você vê que realmente foi aquilo. Ou, até falando de relações amorosas. Você passa o relacionamento inteiro pensando, não, mas eu tô aqui passando por isso, eu tô aqui passando por essa relação, eu tô aqui lutando por ela, mas aqui no final as coisas vão valer a pena, vai dar tudo certo. E quando acaba, não mudou. Isso é parte do que às vezes dificulta as pessoas em aceitarem, porque ela fala, meu Deus, mas para que serviu então tanto sacrifício? Para que serviu tanto luto? Para que serviu tanto sofrimento? Para que serviu tanta luta? Para que serviu tudo que eu passei se no final continua uma merda? Se no final a relação não mudou, não melhorou, a pessoa foi embora, morreu e ela nunca mudou. Para que serviu tudo isso? Então, a dificuldade nessa aceitação, nesse processar. Então, esse é o momento que a rede de apoio é essencial e principalmente profissional. Abrir esse assunto com terapeutas e como ressignificar o que foi a vida dessas pessoas na sua vida enquanto elas existiram na sua vida. É extremamente importante para esse processo de atravessar isso, né? E, obviamente, a gente vai ter ali um momento de você ajustar a sua existência sem essa pessoa, sem aquele vínculo, né? Entender quem é você a partir daquela relação. Quem é você? O que ficou? Sair dessa relação. O que ficou? Cacos. Totalmente quebrada, esbagaçada, estrupiada. Quem você vai ser agora? Então, o processo do se curar é essencial para que você se reconstrua e que para que essa perca, ela vá... De novo, não é que ser preenchida, não é que ser ocultada, não é que ser diminuída, abafada, não, essa pessoa teve essa relevância na sua vida, ela deixa sim a sua marca, mas ela não pode deixar é o final da vida daquela pessoa, é o final daquela relação, e não da sua vida, e não da relação que você tem com você mesmo. Então, como lidar com esse vazio, como trabalhar nessa reconstrução de quem você é e quem você vai ser, é muito importante, por isso que eu friso que terapia ocupacional é o que vai te ajudar muito nesse processo. E autoanálise também, né? Você se analisar, tá com pessoas, escrever sobre isso. E uma coisa que eu até gosto de fazer isso, rituais. Eu já criei algumas vezes rituais de términos, até falo lá no episódio lá sobre relacionamentos, onde eu sinto que às vezes a gente precisa de um desfecho. E às vezes é isso que o final se torna tão difícil de ser aceitado.
fica carente desse desfecho. Como eu falei que foi, né, a história da minha mãe, tipo, eu não gostei desse desfecho. Mulher pobre morre pobre. Mulher sem nada morre sem nada. Mulher sofrida morre sofrida. Não, eu não quero esse fim. Né, o relacionamento. Não, mas como assim? Eu não aceito esse fim. Eu fiz, aconteci, tem que dar certo, tem que acontecer. A gente não aceita aquele final. Então, aceitar sem esperar esse desfecho da maneira que a gente imaginou, porque às vezes a gente tá esperando, né, até no episódio lá do BoJack, tava esperando que a mãe pedisse desculpas, que a mãe se retratasse, que a mãe reconhecesse no último suspiro dela que ela foi uma merda de mãe. Às vezes tá esperando que aquela relação que acabou, o outro um dia volte e fale, olha, me perdoa porque eu fui um merda. Olha, me perdoa porque eu fiz aquilo outro. A gente tá na espera desse desfecho, que bem provavelmente nunca vai acontecer. Né? Então, assim, esse ponto final e a gente tem que dar. E eu já fiz esse processo e foi essencial e indico muito, todo momento, para que você tenha também. Em qualquer um desses lutos que você possa ter vivido, se você espera esse desfecho, faça esse exercício de se trancar num quarto, ter um momento. Se você sente que você tem coisa para falar, finja mesmo que essa pessoa tá na sua frente e fale tudo o que você tem para falar. Se você quiser, eu gosto muito, de trazer esse viés de tipo assim, cara, desabafa mesmo, fala as coisas que doeu, vai sofrer, tá? Você vai chorar, vai ser complicado pra você. Mas fale tudo o que você tem pra falar, deixa sair tudo, e você vai ver o quanto você vai ficando leve daquilo. Parece que aí começa, a tua cabeça vai ficando tão leve que você volta a ter clareza, você volta a ter racionalidade, você volta a ficar melhor e você começa a se curar. E, bom, mais lá pra frente, falando de relacionamentos, quando você já tiver ferramentas pra perceber e entender o que tudo aquilo foi, porque isso leva anos, tá? O processo do luto não separa o fato de que você lá pra frente vai começar a ter, conforme você for evoluindo, né, como pessoa, compreensões diferentes do que foi aquela situação toda, né? Hoje eu posso olhar pra trás e falar, ai, pobres crianças que éramos, não é mesmo? Você vai entender, né, com muito mais compreensão e empatia, né, os erros das outras pessoas e os seus erros também naquela relação. Você fala, ai gente, errei, o que eu falo, né? Então você começa a ressignificar aquilo, a partir disso você perdoa o outro. Então não precisa que o outro venha nos seus pés rastejando, falando, olha, me perdoa que eu fui o pior namorado, a pior namorada, me perdoa, a pior mãe, o pior pai, me perdoa que eu fui. Você, na sua jornada de se curar, de viver esse luto, de ressignificar e aceitar, consegue se dar essas respostas, sem que o outro o faça. Pra mim, é pra isso que eu vivo. Pra perdoar sem que me peçam perdão. E no mais é isso. Dar tempo ao tempo e trabalhar no gradual pra essa cura. Porque aí que tá, né? O tempo sozinho não cura ninguém, tá, gente? Não é só os dias passando, não. Você também tem que fazer ali o seu esforçozinho de colocar isso na prática. De abrir a boca, de falar com as pessoas, de se comunicar, de pedir ajuda, de forçar, em alguns momentos sim, o não isolamento, sabe? De abrir o olho e ficar muito atento a essas distrações que a gente cria. Porra, tô bebendo muito, tô saindo demais, tô sentindo que eu estou fugindo de um processo que é evidente que eu preciso passar. E não tá legal. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês hoje. É meio longuinho o episódio, mas eu acho que, de novo, ele é muito essencial. Eu espero de verdade que esse episódio ajude vocês. Porque se eu tivesse escutado ele no momento que eu passei por isso, teria sido genial. Eu não sei, peço desculpas se, pra quem tá passando por um processo de luto sobre a morte de alguém, se eu ofendi ou se vocês se sentiram, às vezes, muito remetidos, né, a lembranças ruins e dolorosas. Faz parte. Aquela mais pede desculpa falando, é isso, gente, eu peço desculpa, mas assim, vocês também têm que... Peço desculpa se isso te trouxe essas memórias, mas se trouxe, que bom, e que você entenda que é preciso viver coisas aí, né? Se tá mexidinho aí, é porque tem coisa. Precisamos mexer. E, de novo, se você é a pessoa que não tá passando por esse momento, nunca passou, relembre que um dia você vai passar, né? E que depois você volte aqui e assista esse vídeo. E se você conhece alguém por perto, vai conseguir ter mais empatia e entender por que essa pessoa tá passando pelo que tá passando. Se você for aí uma pessoa próxima, que você possa também estender a mão e tá junto, que acho que nada é melhor do que você ser cercado de pessoas que te amam. Pra mim, em todos os momentos, em todos os meus lutos, graças a Deus, eu tinha pessoas ao meu lado que foram essa rede de apoio, que me amaram, que me confortaram, que foram os meus amigos, estavam lá pra mim. Faz toda a diferença. Então,
que você possa ser essa pessoa e que também não esqueça que seus amigos existem, tá? Estão aí pra isso. Não fique só tipo, ai, amigo é só festinha, só muito bom, não. Tem amigo que é amigo pra esse momento também, de você chorar, ficar mal, esbravejar, expor suas raivas. Então, é isso. Se você gostou do episódio, não deixe de comentar, caso você tenha passado por esse processo. Comenta aqui como é que foi pra você esse período, né? E se você sabe que tem alguém que tá passando e precisa ouvir esse episódio, corre lá, manda esse link. Ai, Catiele, a pessoa não tem Spotify, então manda o link do YouTube, tá de graça, gente, tá de graça. É só ouvir, tá? Então, obrigada pra você que ficou até aqui. Curta, compartilha, segue, tá? Segue. Vem aqui e vira seguidor. Seja a plataforma que você encontrar o Cativeiro Cast. É isso, gente. Brigadinha e até a próxima. E se a gente entendesse de fato que este corpo será um cadáver, Certo. a hora da morte é incerta, mas a morte é certa. Se entendêssemos isso de fato, teríamos menos momentos de arrependimento por desperdiçar nosso tempo e o dos outros. Aproveitaríamos o tempo. Pessoas com doenças terminais às vezes dizem que são estranhamente gratas porque nunca tinham se sentido tão vivas. Sei. A gente pensa, nossa, sério? Mas é aí que está. Elas estão mais cientes da natureza efêmera das nossas vidas. A vida é preciosa e, por mais horrível que o mundo possa ser, ele também pode ser maravilhoso e incrível.